Como vocês têm aí no slide, nós queria dar as boas-vindas, já que hoje é a primeira aula de vocês, né? Vocês não tiveram, eu já dei 3 aulas hoje. Vocês não tiveram ainda aula hoje. Sintam-se bem-vindos, sintam-se acolhidos. É uma tristeza enorme a gente não poder ter essa aula presencialmente, mas é uma satisfação muito grande. Eu acho que todos aqui devem agradecer a Deus, em primeiro lugar, em segundo aos pais, por darem condições de vocês estarem assistindo uma aula online, porque não é todo mundo. Vocês podem ter certeza disso, que é uma grande dificuldade dos alunos de todos os lugares do Brasil a ter condições de assistir, por questão de internet, por questão de aparelho, de dispositivo, por questão de ambiente. Eu já tive aluno, coitado, que até quer assistir, mas uma zoada, junta panela de pressão, junta passarinho. Hoje de manhã eu ri demais. A menina abriu o áudio para falar e a gente não conseguia ouvir a voz dela, porque o passarinho cantava e cantava muito alto, o bichinho. E aí ela desligava o microfone. Eu digo, mulher, liga, não tem problema não. Aí ela ligava de novo e tentava falar e ele zoando. Então, assim, é uma satisfação muito grande e a gente deve realmente agradecer a Deus por estarmos aqui com condições de assistir essa aula. Infelizmente, a gente não tem como assistir presencial, que seria o ideal. A gente vai ter que falar um momento sobre isso. Mas o ideal hoje, o melhor meio que existe é esse que a gente está, e a gente dá graças a Deus por estar nele. Então, vocês são alunos, eu estou com as 2 turmas do ensino médio, tanto o NEM, né, que chama, o novo ensino médio, quanto os alunos do ensino técnico. Hoje é dia 5 de maio de 2021. A nossa aula ela vai ser dividida em 6 partes, 6 momentos. O primeiro momento é o momento que eu vou me apresentar, embora eu acho que todo mundo me conhece, mas pode ser que não conheça. E a disciplina que eu vou ensinar. No segundo momento, a gente vai falar um pouquinho das regras da aula online. Como é que a gente deve se comportar numa aula online, embora eu não estou tendo problema, então eu imagino que vocês já sabem as regras básicas. No terceiro momento, a gente vai falar sobre como vão ser desenvolvidas as nossas atividades, como serão nossas aulas. Como vamos fazer, vocês vão ser avaliados, como é que vai ser desenvolvida as aulas no geral em si. No quarto momento, a gente vai ver o que é que nós vamos estudar. Segundo ano, qual é o conteúdo, né, dar uma geral por bimestre, no que é que a gente vê durante o ano, o que é que a gente vai ver na disciplina. Num quinto momento, a gente vai falar um pouquinho sobre 2020. O que é que a gente errou, quem errou, como errou, por que errou. Inclusive, vou dar o puxão de orelha em relação... Segundo ano, não é vocês? Segundo ano. Em relação a vocês com as atividades, porque vocês foram promovidos para o segundo ano. Então, no caso, eu tenho que olhar a turma do primeiro. Mas vocês, muitos, não foram aprovados. É interessantíssimo que vocês saibam essa diferença entre ser promovido e ser aprovado, tá? Então, a gente vai discutir um pouquinho quem é que foi promovido e quem foi aprovado e como resolver essa situação. E, por fim, a despedida com a tarefa de casa, no qual eu vou explicar como é que vai funcionar. Toda a aula, uma aula por semana, a gente tem uma aula online e, na sequência, uma atividade para ser resolvida. Quando for na outra aula, a gente faz a correção da aula, porque a gente já fazia isso no ano passado. Eu me lembro que tinha alguns alunos aqui que assistiam a aula. A gente faz a correção da atividade e põe o conteúdo novo, tá? Então, essa é a dinâmica da aula de hoje. Iniciando, primeiro item, quem sou eu? Todo mundo sabe que a minha formação é em língua inglesa, eu sou professora concursada da escola de língua inglesa, porém, vou ensinar a vocês a disciplina de artes, tá certo? Uma questão de carga horária, já existe um outro professor de inglês, então eu prefiro ficar com a carga horária de artes. Mais uma vez, né? O ano passado eu já ensinei artes a vocês, esse ano eu permaneço ensinando a disciplina de artes. Muitos alunos daí já me tiveram como professora de inglês, sabe? Porque eu sou arengueira, mais arengueira em inglês. Mas também puxo as orelhas em arte, hoje eu vou puxar. Sobre a aula. A aula é do jeitinho que vocês estão, tá? O microfone desligado. Quando quiser falar alguma coisa, você abre o microfone. Se você não quiser falar logo, você aperta na mãozinha, tem uma mãozinha assim, né? Um símbolozinho aí. Aperta na mãozinha, que aí eu paro o que eu estiver fazendo e dou chance de você falar. Ou, como tá todo mundo bem educado, bem participativo aí, nossa, aí você pode já me interromper, não tem problema. Eu sempre peço
que liguem as câmeras no início da aula, como eu disse, assim, naquele momento que a gente está esperando os alunos entrando, tá? Eu tive apenas, eu acho que 3 alunos que ligaram, tá? Eu acho que é uma primeira coisa, já vão se acostumando, eu vou sempre puxar na orelha. É uma questão de educação. Você não pode estar num ambiente conversando com alguém e não aparecer. Então, a primeira coisa, se alguém está pedindo para ele ver, é uma questão de educação, você ligar a câmera. E como eu disse, não precisa ser durante a aula toda. Nesse primeiro momento em que os alunos estão entrando, que a gente está se cumprimentando, nesse momento é extremamente interessante e educado que você faça igual as meninas que entraram e entraram com a câmera ligada. E aí, depois de um tempo, desliga, tá? Até porque consome mais energia, consome mais bateria. A internet, você está com a câmera ligada. Então, é tão interessante nesse ponto que você desligue ela depois. Terminou de dar o seu recado, de falar, liga e desliga o microfone, certo? Eu gostaria, é importante que você tenha um caderno, o caderno da disciplina do lado e que tenha uma caneta para fazer anotações. Não é toda aula que eu vou dizer para você fazer uma atividade. Abre o caderno, anote isso, faça isso, certo? Exercício tal, e vou esperar você fazer. Não vai acontecer isso muito. Mas pode acontecer de acontecer. E também, mesmo que eu não mande você escrever alguma coisa, às vezes a gente dá umas dicas, dá umas informações que é interessante você ter anotado. Então, para não estar correndo feito doido na hora, procurando caderno, procurando lápis, é uma aula. Os alunos têm que entender que é uma aula, tá? O fato dela ser uma aula virtual não significa que você não está assistindo aula. Então, você precisa, do mesmo jeito que se prepara para ir para a escola, você tem que se preparar para assistir a aula virtual. Eu não sei qual foi a turma, graças a Deus eu não me lembro, que perguntou, que o aluno disse, mas eu não tenho caderno, eu não comprei. Eu disse, poxa, como é que você vai iniciar as aulas? Sabia que hoje era o primeiro dia de aula e não comprou material, tá? Então, providencie isso. É uma aula como qualquer outra. Inclusive, eu queria que todos, não, como eu disse, não é obrigado a gente usar nas aulas, mas eu queria que vocês, sempre que possível, quem pegou na escola, tivesse o livro físico, ok? Tem muitos na escola. Eu me lembro que eu entreguei a vocês no ano passado. Mas quem não pegou, Joca passou o ano todo mandando buscar. Então, tá lá o livro físico, para quem não tem, vá pegar, porque a gente vai utilizar ele e muito. Caso você não tenha um livro físico, o livro está disponibilizado em PDF na plataforma Google Classroom, tá ok? Mas é sempre bom ter, como eu tenho aqui, o caderno, a caneta e o livro ali do lado, tá? Porque aparecem coisas a gente precisa, às vezes, anotar. O chat, eu não sei se vocês observaram, ele está fechado, ele está bloqueado. Então, ninguém pode conversar. Se eu quiser, eu posso colocar um recado lá no chat. Eu só vou abrir o chat no final da aula para fazer a chamada. Como é que funciona? Você vai escrever, no momento que eu disser, pronto, vou abrir o chat agora, você vai escrever o seu nome completo. Não adianta, por exemplo, Anderson colocar só Anderson. Ou, por exemplo, Josefa Letícia. Pronto, é um bom exemplo. O nome dela eu já vi que é Josefa Letícia. Aí ela coloca Letícia. Não adianta fazer isso, porque nós estamos aqui com 2 turmas. Infelizmente, é uma turma que eu não conheço, praticamente eu não conheço pessoalmente, então eu não decoro o nome dos alunos, eu não conheço visualmente os alunos. Então, é interessante que você realmente deixe a sua presença confirmada no bate-papo. Então, na hora que eu abrir o chat, que eu disser agora, vocês vão lá no bate-papo e coloquem o nome completo de vocês. Outra coisa importante que eu tive problema no ano passado, principalmente quando eu mandava as atividades, é porque eu mandava a mesma atividade, porque não tem lógica. Eu tenho duas turmas de segundo ano. O conteúdo é o mesmo. Então, não faz sentido eu dar uma coisa para uma turma e dar outra coisa diferente para outra. Eu dou a mesma coisa, porque é a mesma disciplina, a mesma série, a mesma quantidade de aulas. Então, vai ser sempre as atividades, tudo enviado em conjunto para as duas. Aí é interessante que vocês tenham esse cuidado de ter noção de qual é a sua turma. Tem gente no ano passado que não sabia. Quando eu mandava dizer qual era a turma, colocava que era, por exemplo, ensino técnico. Mas você não é do técnico. Você é do ensino médio, novo médio, que é o que a gente chama de, eles chamam de NEM. Eu vejo muito Maiara falando em NEM. E, às vezes, o contrário. Você é do NEM, do novo médio, e coloca que é do técnico. Então, quando forem fazer a chamada, eu vou explicar de novo na hora, mas aí eu já estou dizendo agora. Quando eu disser, está aberto o chat para colocar o nome, é o nome completo, na sequência, não é outra mensagem não, é na mesma mensagem. Coloca segundo ano novo médio, segundo ano técnico.
tá? Ou então, se não quiser colocar o nome e ano, coloca só o 2 e coloca técnico, que também dá certo, tá bom? Tiver alguma dúvida, como eu já disse, aperta aí na mãozinha para levantar, abre o microfone e fala. Ou abre o microfone e fala direto, que aí eu paro e aí eu deixo vocês falarem. Em relação às atividades, nós temos aqui dois casos, né? Dois momentos, vamos dizer assim, duas situações. Pronto, a palavra certa é essa, duas situações. Eu tenho alunos que têm acesso à internet e eu vou trabalhar com esses alunos que têm acesso à internet através da aula online. Eu digo todos os dias, é ela que vai fazer você realmente aprender. Eu não entendo por que é que na reunião brigavam tanto por uma atividade impressa. A atividade impressa você não tem conteúdo, você não tem explicação, você não tem como saber se acertou ou se errou, tá? Então, a aula online é o principal. É para você tirar suas dúvidas, para você ter o aprendizado, para você ter as explicações e correções dos exercícios, certo? Além da aula online, quem tem acesso à internet, que no caso vocês que estão aí têm, é interessantíssimo que vocês, mesmo tendo a internet, as atividades vão ser todas respondidas no caderno, certo? A grande maioria. Quando eu passar uma atividade no caderno, eu sempre vou passar qualquer que seja a atividade, tanto se for online como se for no caderno, para você responder no caderno, depois da aula, tá? Então, no finalzinho da tarde, terminar a aula de 5 horas, quando for umas 5h30, 6 horas, eu estou mandando a atividade. E eu vou controlar quem assiste a aula, vai ter a frequência, como eu disse, a chamada, e vai ter o controle de atividades. Tudo isso é avaliativo. Como eu disse, são duas situações diferentes, tá? Isso eu estou falando dos alunos que têm acesso à internet. Então, você que tem acesso à internet, que está aí me ouvindo, você já sabe. Sua obrigação qual é? Assistir a aula online, fazer as atividades ou no caderno ou no Google Forms, por exemplo, quando eu passar, que vai ser passada uma atividade por semana. Eu tenho uma aula, aí terminou a aula, eu mando a atividade, só uma por semana, e sempre assistir essas aulas e fazer as atividades para você poder conseguir obter a aprovação em 2021. Já os alunos que não têm acesso à internet, aí a situação deles é diferente. No caso, eles vão ter atividades impressas a cada 15 dias na escola. Ah, é muito bom ter atividade impressa, eu quero atividade impressa, certo. Atividade impressa acumula as atividades, porque é a cada 15 dias. Toda aula são 3, todo dia, né? São 3 aulas, são 3 atividades. Então, você imagina quantas atividades você vai receber de 15 em 15 dias para resolver. E tem aquela história, você entrega, mas e o retorno do professor, né? Você vai saber se você acertou, se você não acertou, você vai entender o que está pedindo ali, como é que você vai entender o que o professor está pedindo? Então, é necessário a atividade impressa? Porque nem todo mundo tem internet. Mas você que tem internet, não é para estar brigando para fazer atividade impressa. Não faz sentido. Por quê? Porque no final do ano, no final do bimestre, de toda a vida, no final do ano, final do bimestre, nós vamos fazer uma avaliação. Como eu disse, 2020 foi de um jeito, totalmente troncho, que já já a gente fala sobre isso. 2021 é totalmente diferente. A gente tem que ter essa consciência e a gente não pode seguir os mesmos erros. Se em 2020 o Estado do Rio Grande do Norte não cobrava que você assistisse a aula, não cobrava que você fizesse atividade, não dizia que ia ter a nota. 2021 ele começa diferente. Ele diz que você tem que ter assistir a aula, você tem que fazer as atividades e você vai ser avaliado por isso no final do bimestre, ok? Qual é o nosso conteúdo de segundo ano? Eu me lembro, não sei se vocês se lembram, o livro de vocês, ele é único. Que é um livro único? Ele é o mesmo livro para as 3 séries do ensino médio. Então, a gente usou ele no primeiro ano, vamos usar ele no segundo e provavelmente usaremos ele no terceiro, porque eu acho que vai ter escolha do livro, talvez no ano que vem seja um livro diferente. Mas ele é usado em todas as 3 turmas. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, que foi a do ano passado, não sei se vocês me lembram, a gente começou, e todas as atividades que a gente desenvolveu durante o ano, era para responder a uma única pergunta, o que é arte? Eu me lembro bem, no primeiro dia de aula, que eu dizia para vocês me dizer o que vocês consideravam arte e até pedir para vocês levarem alguma coisa que vocês consideravam arte. Teve gente que levou o objeto em si, teve gente que tirou foto no celular e me mostrou, tá? Então, durante todo o ano, o objetivo do primeiro ano no ensino médio, na disciplina, é entender o que é arte. Já no segundo ano, a pergunta é essa daqui. Arte para quê?
para que serve a arte? Então, a gente vai ver aqui, são 4 bimestres. No primeiro bimestre, a gente vai estudar sobre instalação e meio ambiente, nessa perspectiva de descobrir para que serve a arte. Segundo ano, vamos falar sobre canto e memória. Segundo ano, não, segundo bimestre. Terceiro bimestre, vamos falar sobre corpo e circo. E quarto bimestre, vamos falar sobre teatro e animação. Todos eles estão interligados, esses conteúdos, e todos nessa perspectiva de descobrir essa grande pergunta, né? A resposta, no caso, descobrir a resposta para essa pergunta. Arte para quê? Para que serve a arte? Agora eu quero respirar um pouquinho, que eu estou muito... Eu quero respirar um pouquinho e quero que vocês me digam sobre o ano de 2020. Vamos refletir aqui sobre o ano de 2020. Primeira coisa, eu quero dizer, como eu já disse, reforçar que vocês foram todos promovidos. Pouquíssimos foram aprovados. Então, esses que foram promovidos, eles estão devendo atividades do ano passado, de 2020. E essas atividades vão ter que ser feitas esse ano. Não pode acumular atividade. Vocês têm que tomar consciência que são 3 aulas por dia. Então, na teoria, porque eu respondo por mim, não respondo pelos outros. Na teoria, todo professor, ao final do expediente, vai passar uma atividade para você fazer. Então, quando for hoje, vocês vão receber 3 atividades. Quando for amanhã, vocês vão receber mais 3. Se você não responder as 3 de hoje, quando for amanhã, você não vai mais ter 3. Você vai ter 6. E se você não fizer essas atividades diariamente, conforme elas são passadas, primeiro, você se esquece. Segundo, você vai acumular as coisas. E aí, aquele aluno que está acumulado de atividades em 2021, imagine quando ele tiver que fazer as de 2020 também, porque vai chegar esse momento. Eu não sei quem são o nome de vocês, mas eu sei que eu tenho 10 alunos do novo médio que me devem atividade. Eu não me lembro de ninguém aqui dessa turma que entrou e deve. Eu tenho já no terceiro bimestre 18 alunos que me devem atividade. E eu tenho, no quarto bimestre, eu não sei o que foi que aconteceu, 25 alunos que me devem atividade, tá? Então, tem aqueles alunos que são aprovados e tem aqueles que estão me devendo. Em relação ao técnico, eu tenho no segundo bimestre 6 alunos que me devem atividade, no terceiro bimestre 9, e aí no quarto 13 alunos, ok? Vai chegar o momento que eu vou dizer quem são esses alunos. Não vou perder tempo agora, porque são 2 turmas, dá muitos nomes para ler. Mas vai chegar o momento que eu acho que todo mundo tem a consciência de saber se respondeu ou se não respondeu, ok? Então, a dica de hoje é, tenham cuidado, tá? Agora, como eu disse, eu vou me calar. Eu quero que vocês me respondam. Quais são as expectativas em relação às aulas? O que é que vocês esperam de 2021? Bora, minha gente, interagir. Ou vocês não estão aí, ligaram o celular, foram andar? Quais são as expectativas? O que é que vocês esperam dessas aulas? O que é que vocês esperam do ano de 2021? Dê a opinião de vocês, abra o microfone e falem. Tá, eu vou falar. Já que ninguém vai falar, eu falo. Assim, o que eu espero pro ano de 2021 é aprender mais. Não aprendi merda nenhuma do ano passado. Não fiz quase nada de atividade, assim, porque as atividades pareciam um bolo de atividades para responder, com um tempo limitado. E é isso. Espero conseguir aprender alguma coisa, terminar os estudos, né? Já que falta pouco tempo para terminar os estudos. E só. Daiane, você é do segundo ano técnico? Isso.
Pronto, você só está me devendo a atividade do quarto bimestre. Eu olhando aqui na lista, você fez todas as atividades do segundo e do terceiro, tá? Não se preocupe com isso, não. Só justificando a história da quantidade de atividades absurdas que apareceu no final do ano. Eu acho que todo mundo que está aqui, ou a grande maioria, assistia a aula comigo. Vocês viram que eu comecei a dar as aulas bem direitinho no começo do ano, aula online. O que é que acontecia? Poucas pessoas participavam e poucas pessoas, era uma coisa desorganizada, poucas pessoas respondiam às atividades. Quando eu ia corrigir, porque na aula seguinte a gente corrige a atividade, quando eu ia corrigir, vocês eu digo no geral, pelo amor de Deus, todas as turmas e todos os alunos, vocês não participavam, não interagiam, era eu falando sozinha, e quando eu ia verificar, pouquíssimos alunos tinham feito. Tinha turma que nenhum aluno tinha feito atividade. Então, chegou um momento do ano que eu disse assim, para que fazer atividade se o aluno não responde? Porque se eu estou dando uma aula online para 20 alunos, eu me animo para dar, porque eu sei que tem 20 alunos querendo minha aula. Agora, se eu boto uma aula, eu tenho um aluno assistindo, como tinha no ano passado, 2 alunos, 3 alunos, às vezes nenhum aluno, para que eu vou dar aula online? Para quem? Então, eu deixo de dar. Então, aconteceu isso com as atividades. A gente deixou de passar as atividades, porque não é que, professora, mas eu fazia. Sim, mas não adianta só você fazer. Eu tenho que ter um número mínimo, pelo menos, para ser feito. E como não existia, não valia a pena. Então, a gente parou de passar as atividades. Até porque o safado do governo, né? Não estou falando da governadora, eu estou falando do governo no geral, a Secretaria de Educação, ela não dizia para a gente dar aula. Ela dizia, dê se quer. Ela dizia para o aluno, assista se quiser, faça a atividade se quiser. E quem é que ia fazer? Ninguém. Só que quando foi no final do ano, de outubro mais ou menos, ela disse assim, agora eu quero que você dê as aulas, que você não deu durante o ano todo, e agora eu quero que você faça as atividades, porque agora você tem que dar a nota e agora você tem que pôr presença para o aluno. Quer dizer, foi uma tortura para a gente fazer atividades para o ano inteiro, porque, por exemplo, teve gente que fez isso, eu sei, não quero citar o nome de ninguém, mas, por exemplo, eu não sei assinar num papel que eu estou fazendo uma atividade para 20 aulas e passar um exercício. Eu sei que você fez 20 exercícios para corresponder a 20 aulas e desses 20 exercícios talvez não tenha aprendido nada. Mas pelo menos você fez. Você fez a sua parte e eu fiz a minha parte. Atropelado, mas nós fizemos. Para poder vencer 2020. Que a ideia era, vamos acabar 2020, pelo amor de Deus, para a gente começar direitinho 2021. Só que acabou que não deu jeito, porque é impossível você fazer em um bimestre atividades de 3. Então, nós trabalhamos em menos de um mês, ou um mês, segundo, terceiro e quarto bimestre. Então, sobrecarregou a gente, sobrecarregou vocês. E aí foi quando, por exemplo, Daiane, a lógica de Daiane, ela conseguiu dar conta do segundo e terceiro. Chegou no quarto, ela destacou. Não dá mais, professora. Cansei. Não tem só a senhora no mundo, tem muitas disciplinas, não é não, Daiane? Eu entendo, eu juro como eu entendo. Só que aí esse ano, você foi promovido, e aí esse ano, que é isso? E aí esse ano a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. Então a gente não pode ter, ou melhor, a gente tem que ter o cuidado de não acumular as coisas, porque aos poucos vão ser repassadas as atividades referente a 2020. Entendido isso? Então, a minha expectativa é que 2021 seja melhor. Vocês, só a Daiane respondeu. Tem mais alguém que queira responder alguma coisa? Diga, Larissa. Então, é igual a Daiane disse, eu espero que seja um ano que dê pra gente aprender mais e, tipo, todo mundo colabore com as aulas online para não ter que voltar presencial, né? Porque tá numa fase muito difícil e muitas pessoas perdendo a vida, indo para hospitais, então a gente tem que colaborar, né? Pela nossa vida e de outras pessoas, porque a aula presencial fica complicada para todo mundo. Ô, mulher, eu fico tão contente, você não tem noção. Você não tem noção de como eu fico contente em ouvir sua fala. Porque esse é o meu pensamento. Não dá para voltar presencial. Isso é algo mais certo do que 2 e 2 são 4. Não dá. Porque você disse assim, a gente não pode ir para um hospital doente.
E o problema é que não está mais tendo hospital. Tem lugares, tem ocasiões que nem o hospital tem. Outra, vocês vejam ontem, morreu Paulo Gustavo. Paulo Gustavo conseguiu sobreviver durante tantos dias, sofrendo, lutando pela doença, porque vocês não têm noção do investimento dele financeiro no hospital particular. Vocês não têm noção do investimento físico, psicológico e do trabalho do marido dele, que é médico, tentando resolver a situação para ele sobreviver. E não conseguiu. Aí vocês imaginam a nossa situação, nós, aqui do interior da Paraíba e do Rio Grande do Norte, que eu moro em Cuité. Vocês acham que a gente sobreviveria o tempo que ele sobreviveu? Jamais, a gente teria morrido na primeira semana. Porque a gente não tem condições de ter o tratamento que ele teve. E mesmo tendo, ele ainda veio a falecer. Então a gente não quer isso. Não tem como voltar agora. As pessoas precisam ter. Ah, mas eu não aprendo nada online, eu quero presencial. Beleza, todo mundo sabe disso. Mas a gente não tem como. Então, qual é a melhor forma? É assistindo aula online. Aí o ponto que você fala é esse. É importante que todo mundo colabore. É importante que você que teve aula hoje, incentive o seu amigo a amanhã estar assistindo a aula também. Porque se você hoje não está, amanhã o seu colega também não vai estar, vai chegar uma hora que não vai estar ninguém, aí deixa de ter aula online. E aí começa a pressão para voltar presencial, como se fosse a melhor coisa do mundo no momento. No momento, não é. Então, vamos, já que todo mundo tem a consciência de que o ano passado foi ruim, já que todo mundo tem a consciência de que não dá para voltar presencial, então vamos ter a consciência de fazer as coisas direitinho. Foi uma coisa que eu frisei muito na reunião de professores, né, que a gente teve com a direção. Porque Joca, de vez em quando, dá umas ideias indiretas que quer voltar. Eu digo, minha gente, vamos fazer um ensino virtual de qualidade para que nosso aluno tenha noção das coisas, que ele realmente aprenda, que ele mesmo realmente ele veja que ele está estudando, que ele está tendo atividades para fazer, para que ele não queira ficar os pais em cima para a gente voltar. Porque o medo de Joca é que os alunos não queiram mais estudar e abandonem a escola. E a gente fica sem ter como trabalhar. Existe essa preocupação, mas é preciso que todo mundo se dê as mãos e realmente entenda que o momento não é de voltar às aulas presenciais. E a gente pode trabalhar de uma forma melhor que o ano passado, para a gente não sofrer, Daiane. Porque tenham consciência, não foi só vocês. Ah, porque os professores não têm pena da gente, mandou muita atividade. Por que se cobrou da gente? Ah, Joca também só vive cobrando dos professores, mas foi cobrado dele. Tá? E ele sofreu para fazer aquelas impressões, o gasto. Vocês têm noção de quantos alunos existem, quantas disciplinas existem, quantas folhas foram gastas e de tinta? Então, para ninguém foi bom aquilo. Então, para a gente não passar por aquilo de novo, vamos começar o ano direito. Eu acredito, já tentando responder a questão 2 das dificuldades, a dificuldade seja de internet, a dificuldade seja de aparelho. Então, eu torno a frisar, você que está aqui, agradeço a Deus, todos os dias é o Pai de você, para ter dado condições para você estar aqui. Você pode ter certeza que você é uma pessoa privilegiada. Privilegiada. O que é que pode ser feito para melhorar? Lá vou eu me calar de novo e esperar vocês me ajudarem. O que pode ser feito para melhorar? Nada? Acho que todo mundo colaborar, né? Fazer as atividades, procurar se prevenir também, porque é uma época bem difícil. Muito bem, meu anjo. Virei sua fã, viu? Virei mesmo sua fã. Adoro suas respostas, adoro sua participação. Queria tanto que vocês participassem da aula, porque é uma aula onde só uma pessoa fala, daqui a pouco vocês estão dormindo, e eu só não estou dormindo junto, porque eu não posso. Eu vou mostrar para vocês, olha, eu juro a vocês, eu acho que esse ano vai ser muito diferente. A escola está com o pensamento realmente de organizar as coisas, que eles não se sentiam amarrados no ano passado, com aquela história de dizer assim, vamos esperar o governo mandar, vamos esperar, entendeu? Eles não foram ativos na hora de dizer, vamos fazer isso e fazer. Porque é aquela história, o governo disse que não é para fazer, então não fizeram. Esse ano, mesmo o governo dizendo que não, ele disse que é para dar aula, mas não diz como. Então, uma coisa que eu achei extremamente interessante, vou mostrar para vocês, não sei se vocês já têm conhecimento, vou interromper aqui o compartilhamento, e vou mostrar para vocês o Google Classroom.
Inclusive, eu vou aproveitar para olhar, para mostrar para vocês como é que está a situação da turma. Explicar o que é, assim, por cima, e explicar a situação da turma. Deixa eu ver se aparece para vocês. Pronto, abriu. Isso aqui é o Google Classroom, certo? Isso aqui é o meu. Então, tem de todas as turmas que eu ensino. Terceiro ano, oitavo ano, nono, o outro, o nono, que é duas turmas. Aí tem primeiro ano, aí tem aqui duas turmas de segundo ano, tá vendo? Tem aqui o técnico e tem aqui o novo ensino médio. Observe a organização. Então, não vai misturar as atividades. Outra coisa que eu vou abrir o do técnico primeiro para vocês verem. Existem aqui um mural. Nesse lugar do mural, todos os recados, todas as informações que vocês precisam saber são colocadas. Então, não tem aquela história de dizer assim, eu entrei no grupo do WhatsApp hoje, então tudo aquilo que já foi postado eu não tenho acesso. Não é assim que acontece no WhatsApp. Não tem aquela história de dizer assim, eu não sei onde é que... Eu apaguei as mensagens, eu não sei onde é que está a atividade que a professora mandou. Manda de novo! E aí enche a memória de todo mundo, porque a professora, ao invés de mandar a atividade uma vez, manda 3, 4, 5, 6, 7, porque o aluno não salva as coisas, ou se salva, perde, ou se perde, eu sei lá o que é que acontece. Então, aqui no Google Classroom, ele vai ficar salvo. Então, em qualquer momento que você puder, em qualquer celular, em qualquer aparelho de computador, em qualquer momento que você abrir, você vai ter acesso a tudo que foi postado. Eu me lembro ano passado, aqui na Paraíba, a gente usou ele desde o começo do ano. Então, desde a primeira atividade em março, quando começou as aulas online, que tinham as atividades postadas. A gente, em dezembro, ia olhando se o aluno tinha feito uma atividade lá em março. Se o aluno correndo atrás para conseguir passar, ele fazia as atividades que foram passadas no começo do ano. Estava lá salvo, eu não precisava ficar mandando para ele, nem dizendo qual era. Era só ele abrir o Google Classroom e ir lá e fazer. Minha bateria que eu botei para carregar. Aí aqui, ó, quem abriu, ou quem já abriu, ou quem ainda vai abrir, logo quando você abrir, você vai se deparar com os recadinhos de alguns professores. Por exemplo, Moisés já deixou o recado dele, né, dizendo que vai ensinar inglês a vocês. Rosinalva já também passou aqui dizendo que postou o livro para vocês olharem. Tá aqui o livro didático que ela postou. Samuel, né, que é o professor do curso técnico, também está aqui fazendo a apresentação, dizendo que vai trabalhar duas disciplinas, segurança da informação e montagem, e manutenção de computadores. Aqui Rosinalva de novo, e aqui o meu recadinho com o livro de arte. Então, quem não tem um livro de arte físico, está aqui disponível para uma hora que você queira olhar. Isso é no grupo, como eu disse, do técnico. Daqui a pouco eu abro do outra turma. Aí tem aqui as atividades, vão estar sempre separadas por disciplina, como só a Rosinalva postou, só está a dela aqui, que é o livro, mas vão estar todas separadas por disciplina. E aqui tem as pessoas que já estão com acesso. Olha que coisa boa. Além dos professores, ó, tem aqui professor que ainda falta receber, né, entrar, mas já tem alguns professores. E tem aqui alunos. Então, eu dou os parabéns a Adriele, Andressa, Sabrina, Daiane, Letícia, Jennifer, Laís, Anderson e Anne. Esses já entraram, então esses já têm acesso a tudo isso que eu estou dizendo. Então, vocês vão fazer as atividades e enviar por aqui. Isso é novo técnico. Deixa eu ir agora mostrar o da outra turma. Do mesmo jeito, tem os recados dos professores, se por um acaso são os mesmos, Moisés, Rosinalva, aí tem Rejane, ó, aqui um recado novo. Olá, pessoal, estarei esse ano com vocês nas disciplinas eletrônica aplicada, programação web. Oxi, que ela botou para vocês no ensino novo médio? Será que ela errou? Metodologia do trabalho científico. Não sei. Sigamos em frente, afinal, o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Tem o de Rosinalva e tem o meu também, mesmo recadinho do livro, dizendo que está aqui para vocês pesquisarem. Vamos para ver quem já está aqui. Tem os professores, Moisés, Rejane, Rosinalva, Sanza e Valdinete, e de alunos já tem acesso somente Carleane. Eita, segundo ano novo, nem novo ensino médio, só tem uma aluna, Carleane, então os demais, se tiver alguém aqui, é extremamente importante que você tenha acesso, né? Vá procurar aí
no seu celular o aplicativo Google Sala de Aula para você ficar inteirado, né, de como fazer as atividades que vão ser todas enviadas por ali, recebidas por ali. Vamos voltar à apresentação. Então, isso já é algo novo que foi pensado para vocês, para melhorar a situação em relação a 2020, porque vocês não têm noção. Às vezes a gente é criticado, a gente, professor, é criticado porque a gente não aceita atividades pelo WhatsApp. Gente, vocês não têm noção. Eu trabalho em 2 escolas. Numa escola eu tenho 10 turmas, na outra eu tenho 12. Imagine, cada turma com 25 alunos, 30 alunos, cada um deles mandando atividade pelo WhatsApp, foto de atividade. Primeiro, meu celular vai para o brejo. Segundo, é desorganizado. Vocês sabem que celular as coisas se acabam, se perde. A gente não tem um salvo número de vocês, então tem gente que não sabe se identificar. Manda a foto e não diz o que é, nem de onde é, nem o que é aquilo. Então, assim, é preciso que todo mundo se conscientize e faça um esforço para abrir esse aplicativo e se inscrever lá, tá? Para ficar tudo bem organizado, até para a sua segurança. Uma vez que você manda a atividade lá, não tem como eu perder, porque ela está lá salva. Em relação à atividade, nós já estamos no item 6. Que hora termina a aula? 1h30, faltam 20 minutos. Já estamos no item 6. Primeira pergunta é em relação ao livro. Quem não tem, eu acredito que todos têm, porque foi entregue o ano passado, inclusive por mim na aula. Quem Não, não, a gente devolveu para a escola. Joca pediu. mas não precisava, que o livro é único para os 3 anos. Que era para entregar todinho, os livros tudinho que tinha. Ah, meu Deus, não sei quem é pior, você ou Joca. Vocês ou Joca. Dá vontade de dar um cascudo em cada um. Ele mandou entregar, né? Ele é o diretor. Ele manda, a gente obedece. Eu entendo isso. Enfim, vocês vão ter que buscar de volta, né? Ele disse que vai dar um dia para vocês irem buscar. Daiane, quer falar? Eu tô com um livro de artes. Que Olha, não sei porquê, mas eu tava com 2 livros. Aí, manhã foi entregar os outros, aí ficou o de pronto. artes. É porque, Daiane, tem tanto livro de artes naquela escola que eu não sei por quê, se reproduz. Eu acho que é porque o ano... eu acho que eu sei porque o ano que vocês estavam no 9º, vocês estão no 2º. O ano que vocês estavam no 9º não tinha professor de artes, no primeiro ano, no caso, né? Então, eles não trabalharam, o livro ficou lá. Aí, quando foi o ano passado, eu entreguei já para todo mundo, porque já tinha muito livro, porque nunca tinha sido usado, né? Nem usou primeiro, nem segundo, nem terceiro. Aí, quando foi o ano passado, eu distribuí para minhas turmas, mas ainda ficou muito livro. Joca também deve ter distribuído para quem não tinha. E aí, vocês devolvendo, aí é que tem. Enfim, para resumir a história, vão buscar esses livros na escola. E quem não quiser, tem o livro em PDF, como eu mostrei para vocês, tá? As atividades, eu vou O passar... meu livro eu já deixei aqui já. Pronto. Eu acho certo deixar. Isso aí. As atividades eu vou tentar fazer da seguinte maneira, no caderno, porque vocês precisam ter algum concreto para vocês estudarem, certo? E como é que eu vou saber se você fez ou não a atividade? Você vai tirar uma foto, faz a atividade no caderno, normalmente, como vocês sempre fizeram. Eu não tenho como dar o visto, né? Quando eu me lembro dos meus carimbos, que eu comprei carimbo e não usei, assim, nem se prestam ainda. Tira a foto, tenta tirar uma foto visualmente decente, né? Porque tem gente que diz que é o celular que não presta, mas é o cabo que não sabe tirar mesmo. E aí vão enviar, depois eu vou ensinar bem direitinho como fazer isso. Enviar essa atividade, essa foto, no caso, pelo Google Classroom, tá bom? Para ficar lá salva, ninguém perder, ninguém brigar por ela. Para iniciar o assunto, mas a gente vai responder essas 4 perguntas. O que é arte, que é a pergunta que a gente devia ter respondido o ano passado. Para que serve a arte, que é a grande pergunta que nós vamos estudar esse ano. Por que fazemos artes e por que consumimos arte? Ficou aqui faltando um ponto de interrogação. Não precisa copiar isso agora, não. Daqui a pouco eu mando vocês copiarem. Nós vamos assistir 2 vídeos, vou ver se dá tempo assistir 2 vídeos, pelo menos um, para a gente tentar resolver uma dessas questões. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento e vou colocar o vídeo para vocês assistirem um. Se não der tempo de passar os 2, mas eu coloco no Google Classroom, depois vocês assistem. Vamos lá. Para que serve a arte? Prestem atenção. Depois eu passo a tarefa bem direitinho. Nada de vocês estarem visualizando aí.
Porque dá direto na internet, já tá rodando. Não estão visualizando, né? Não. Tô vendo isso. Peraí. Deu um erro. Vamos começar de novo. Tô com tanto sono, fui dormir tarde assistindo BBB. Acordei de 6 horas para dar aula hoje de manhã. Agora vai. É arte. Agora vai. Deixa eu voltar aqui. Pronto, vamos fazer silêncio para a gente ouvir. Eu acredito também, muito humilde pessoalmente, que tudo pode ser arte. Mesmo que você ache ruim. Existe arte boa, existe arte ruim. E você vai achar uma coisa, eu vou achar outra. E eu posso argumentar por anos porque eu acho uma coisa boa. E você pode argumentar por anos porque você acha aquilo ruim. Mas pra mim é arte ser feito com o intuito de ser arte. Do mesmo jeito que tem música boa e música ruim. E nem por isso aquilo que é música ruim. Tem tanta gente que ama axé, não é porque eu não gosto de axé que axé na música, sabe? Paulo Brusque fala um negócio que é muito bonito. Que eu vejo o mundo, assim. Que me impactam de um jeito que muda totalmente a maneira com que eu encaro as coisas, com que eu encaro a vida, com que eu encaro a minha relação com as outras pessoas. Acho que Pronto. Muito bem. Ela deu aqui uma geral, né, para a gente de para que serve a arte. A gente teria que ver aqui pelo slide um outro vídeo, mas eu estou achando muito apertado. Então, deixa eu voltar aqui o slide. Eu vou deixar esse outro vídeo para vocês verem no Google Classroom. Depois eu passo bem direitinho. Aí vocês, inclusive, eu mando o link desse para vocês reverem quem quiser, tá? O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer o seguinte: nós temos 10 minutos, preste atenção. Você vai pegar no seu caderno, você vai colocar a data de hoje, aula de artes, dia 5 de maio, e você vai copiar no seu caderno essas 4 perguntas, ok? Quando terminar de copiar, eu vou abrir o chat e lá no chat vocês vão fazer a chamada. Lembrando, para quem entrou depois e para quem tem a memória pouca, o que é a chamada. Você vai escrever o seu nome completo e você vai dizer de qual turma você é. Se é do novo, médio ou se é do técnico, certo? Então, eu vou aguardar. Vocês têm aí 9 minutos para fazer isso. Copiar as 4 perguntas, ir lá no chat e só coloca o nome no chat quando você copiar as 4 perguntas. Copiou as perguntas e colocou o nome no chat, você pode sair e aguardar a próxima aula, tá bom? Vocês estão liberados da minha aula. A gente se vê semana que vem. Alguma dúvida? Eita, Não. obrigada, Letícia, pela resposta. Muito obrigada pela interação. Agradeço de coração as meninas que me ajudaram a dar aula hoje, tá? Então, mais uma vez, copie as 4 perguntas, essa é a tarefa de casa. Depois eu vou ensinar vocês, mostrar bem direitinho como me enviar essa tarefa, tá? Lá pelo Classroom. E aí, terminou de copiar as 4 perguntas no caderno, vocês colocam o nome completo no chat e a turma, não esqueçam da turma. Vou me calar para deixar vocês aí concentradas.
Pessoal que for colocando o nome pode ir saindo. Falta a Jaiane e Anne. Anne está devendo muita atividade. Só falta a Jaiane. Jaiane, está perto de acabar, Jaiane? Jaiane. Preciso sair da reunião. Ah, a Jaiane colocou. Pronto? Posso encerrar. Tchauzinho. Até a próxima aula.